Senhor. Vamos louvar a Deus com 3 hinos. Vamos iniciar aqui com o hino de número 16 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que Ele possa apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estás. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, glória a Jesus. Hino de número 115. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor.
trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Livre estou, 116, mesmo tom, glória a Jesus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus eu livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua serena voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou,
pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos louvar a Deus, ou melhor, vamos ler a palavra de Deus no capítulo 11, a carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler os versículos do 1 ao 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 11. Vamos ler a santa palavra de Deus, não é? Vamos começar então. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual ordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Jesus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém. Glória a Jesus. O título desse texto é A Natureza da Fé. Um exemplo de fé que todos os homens de Deus que estão listados aqui tiveram. Eles creram. Esse capítulo 11, ele nos mostra a importância da fé. Veja a importância da fé. Porque se existe um povo que precisa crer
Veja, se existe um povo que precisa crer em Deus verdadeiramente, somos nós. Nós precisamos crer. Porque nós crentes não vencemos de espada na mão, nem de metralhadora, nem com outras armas, e nem com as armas carnais. Nós só vencemos com as armas da fé. Aí nós vemos que o primeiro a ser colocado aqui como um homem de fé foi justamente Abel. Veja, Abel. Quem era Abel? O filho de Adão, que era crente. O filho de Adão que servia a Deus. O filho de Adão que foi morto pelo seu irmão, Caim. Que é que a Bíblia diz a respeito dele? Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e passamos por cima daquilo que a Bíblia nos diz, e aquilo não nos fala nada, porque não temos a coragem de ler e meditar. O que é que a Bíblia diz a respeito de Abel? Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Veja, a quem ele ofereceu? Ofereceu a Deus maior sacrifício do que seu irmão Caim. E por causa do seu sacrifício, ele alcançou testemunho de que era justo. Veja, e Deus deu testemunho dos seus dons. E por esta fé que ele teve, ainda hoje, depois de morto, há quantos anos fazem? Quase 6.000 anos. Mas ainda hoje o testemunho de Abel ainda está falando. Ainda hoje está falando. Por quê, irmão? Porque Abel, viveu uma vida justa. Porque ele foi um servo de Deus, que viveu naquele primeiro momento da história da humanidade, mas ele deu testemunho que agradou a Deus. E Deus não esqueceu, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. De lá para cá, quantas centenas, milhares, milhões de pessoas morreram. Mas ninguém sabe nem o nome deles, nem os seus nomes. Não se sabe. Mas o de Abel nós sabemos, está aqui na palavra. Veja, depois de Abel vem outro herói da fé, Enoque.
A Bíblia diz que esse Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradar a Deus. Quando a gente olha para esses homens que viveram em épocas diferentes da nossa, mas Deus não ficou alheio ao que aconteceu com cada um deles. Veja, este Enoque foi trasladado, mas a Bíblia diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Ele não viu a morte. Veja, Jesus experimentou a morte, mas este homem aqui não viu a morte. E a Bíblia diz que ele alcançou testemunho de que agradar a Deus. Ó, irmão, Deus acompanha o nosso caminhar. Deus acompanha o nosso andar. Deus acompanha o nosso passo a passo. Deus acompanha a minhas, a sua, as nossas atitudes. Não é brincadeira. Mas este Enoque, ele deu testemunho que agradou a Deus. E Deus, veja o que diz aqui o livro de Gênesis. Veja. Livro de Gênesis. Bem no comecinho. Capítulo 5. O que é que a Bíblia fala desse Enoque? E nós precisamos, irmão, ler, reler, tornar a ler, para a gente saber que para ele alcançar esse grau de bênção, ele viveu uma vida santa, uma vida justa. Veja, vamos ver o testemunho que a Bíblia dá em Gênesis. Glória a Deus. Veja, versículo 21 de Gênesis 5 e 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou um filho. O nome desse filho era Matusalém.
Veja, Enoque, andou com Deus. É o que a Bíblia diz. Ele andou com Deus. Agora os irmãos imaginem um homem andar com Deus 300 anos. Andou com Deus 300 anos. De manhã, de tarde, de noite. No dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, ele andou com Deus. Mas o que é maravilhoso, irmão, aqui, é que cada dia ele se aperfeiçoava mais. Ele ia se aperfeiçoando mais. Aí você diz, mas isso era Enoque. Não, irmão, se nós lemos aqui o Novo Testamento, a Bíblia exige que eu e você, cada dia, nós nos aperfeiçoemos nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Então este homem, Enoque, andou com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, gerou uma família, mas isto não lhe impediu de andar com Deus. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Veja que o seu filho Metusalém viveu 962 anos. 969 anos. Veja. Mas ele, cada dia chegava mais perto de Deus. E Deus mais perto dele. Andou Enoque 300 anos e não se viu mais, por quando Deus tomou para si. O que a Bíblia diz? Deus tomou para si. Era um crente especial. A família não impediu. A sua geração também não o impediu. Não impediu. E a palavra de Deus diz que ele deu testemunho que agradou a Deus. Deus tomou para si. Aí os irmãos imaginem. É o que Deus vai fazer com a igreja, irmão. É o que o Senhor Jesus vai fazer com a sua igreja. Veja, mas nós também temos que dar testemunho que agrade a Deus. Como crente em Jesus, nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer modo. Não, meu irmão, nós temos que andar dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia diz que ele alcançou testemunho que agradou
que agradara, digo, a Deus, ele alcançou o testemunho. Aí eu pergunto, como é que está o nosso testemunho mesmo? Como é que está o nosso testemunho de crente, pastor, de evangelista, de presbíteros, de diáconos, de auxiliar, de crente de uma maneira real? Como é que está o nosso testemunho? Aí você pensa que Deus não se interessa por isso. Se interessa, Jesus se interessou. Jesus disse, olhou para os discípulos e disse, que dizem os homens que eu sou? Que é que eles dizem de mim? Aí eles começaram a dizer, diz que o senhor é Elias, diz que o senhor é Jeremias. E aí foram dizendo. Aí Jesus olhou para eles assim, e vocês? Que dizem que eu sou? Aí Pedro, que já tinha passado aí por momentos difíceis, Pedro, eu digo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois bem, como é que está o nosso testemunho? O que é que as pessoas estão dizendo de nós? Estão dizendo que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Qual o testemunho que estão dando de nós? Qual é? O que é que estão dizendo? Ou estão dizendo que nós compramos, não pagamos, que nós enganamos, que nós fazemos trapaça. Olha, irmão, nós precisamos ser cuidadosos com o nosso testemunho. Precisamos ser cuidadosos. Cuidadosos, irmão. Crente precisa saber onde coloca o pé. Saber onde coloca o pé. Onde nós estamos colocando nosso pé? Aí, meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo isto são coisas que são avaliados por aquele que conhece tudo. Ai, irmão, mas até agora tem dado certo. Você se engana. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta com ele. Quer ver? Vamos ver. Glória a Jesus. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto. Porque tem gente, irmão, que se engana, pensa que o que ele faz oculto, ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí é onde a gente se engana, porque Deus nos acompanha. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis
da terra. E aquele que anda comigo, este me servirá. Aquele que anda comigo, este me servirá. Mas, porém, o que usa de engano, atenção, o que usa de engano não fica dentro da minha casa. Vamos para frente? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Veja, é galardoador dos que o buscam. Aí vem o capítulo 7, ou melhor, o versículo 7 do capítulo 11. A Bíblia diz: pela fé, Noé. Veja, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Olha, irmão, Noé viveu num período macabro da sociedade humana. Uma geração terrivelmente pecadora. Tão pecadora que Deus resolveu destruí-los. Veja, tão pecadora que Deus resolveu destruí-la. Mas Deus escolheu Noé. Ou melhor, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E agora Deus dá uma ordem para ele. Imagine, irmão, você, Noé, vai construir uma barca, o tamanho dela é assim, o comprimento dela é assim, a largura dela é assim. Você vai fazer 3 andares. E deu todas as instruções, e mão à obra. Precisava crer, irmão? É claro que sim, irmão. Porque Noé acreditou naquilo que Deus falou com ele. Quando de nós, irmão, se falar sobre a volta de Jesus, tem pessoas que dizem: não sei se ele vem, não. Não acredita. Não acredita. Mas veja, mas se eu acreditar, se você acreditar ou não acreditar, ele vem. Ele vem. Ele vem para buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras, irmão. E nós precisamos levar a sério. Mas veja, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Das coisas que ainda não se viam. Não se viu chuva, navio daquele tamanho não tinham. Não.
tinha havido ainda a destruição de toda aquela humanidade. Alguém podia dizer, isso é conversa. Nunca choveu. Alguém disse, isso é conversa, isso é história. Isso é história. Veja, irmão, se você sair naquela praça ali, na praça, e gritasse bem alto, oh, Jesus vai vir buscar os seus escolhidos, vão lhe pensar que você está doido. Zomba, critica, não escuta, vai embora. Não dão nem atenção. Sabe por quê, irmão? Porque é tanta grupo nas TV e nas redes sociais. É demais. Cada um diz uma coisa. Barulha a mente de muita gente. Mas nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. E não podemos nos deixar enganar por quem quer que seja. Por quem quer que seja. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Primeira coisa que ele fez foi temer. 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 Temor. Porque o temor a Deus gera obediência. Ele temeu. E para a salvação, veja, irmão, e para a salvação da sua família. Quantos pais, vê, irmão, quantos pais não estão aí, nem aí para a sua família. O filho, a filha pode ser o que ele quiser. Não, deixa ele ser o que ele quiser. Não, irmão, não é desse jeito que a Bíblia nos ensina. Não é desse jeito que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ensinar os nossos filhos santos caminho do Senhor. Porque Deus se preocupa com a família. Mãe, pai, pais e mães. Nós devemos nos preocupar com a nossa família. Levá-las para a casa de Deus, colocar, incutir nela a palavra do Senhor, para que ele, ao crescer, ao se tornar adulto, a palavra esteja no seu coração. Pois bem, irmãos, se nós não nos preocuparmos com os nossos filhos, quem é que vai se preocupar? Veja, e às vezes existem aqueles pais que dão muito valor. Ai, o meu filho vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai arrumar um bom emprego e por aí vai. Mas, irmão, isto não é o fundamental. O fundamental é você criar o seu filho, a sua filha, nos santos caminhos do Senhor,
que ele seja um crente salvo na pessoa bendita de Jesus, porque a nossa bênção vem dele. A nossa bênção vem dele. Você imagine se Jesus, quando foi escolher os seus apóstolos, discípulos, ele tivesse chamado um bocado de pessoa da elite, fazer um concurso, uma entrevista. Mas não foi assim que ele fez. Ele procurou homens rudes, trabalhadores braçais, pescadores, trabalho grosseiro e até certo ponto perigoso. Mas foi esses homens que ele procurou. Foi estes homens que ele procurou. Aí você vê a história desses homens. Estava lendo hoje Pedro, João, seus irmãos, o irmão de Pedro, o irmão de João, os outros. Hoje, sabe onde é que está o nome deles? O nome está lá na santa cidade, Nova Jerusalém. E quantos milhões de pessoas que cursaram, fizeram acontecer, mas não serviram a Deus, não foram crentes, não tiveram compromisso com Deus. Então o que importa é você ser crente, ter compromisso com Deus e a sua palavra. Noé temeu para a salvação da sua família, preparou a arca. Trabalho árduo, pela qual condenou o mundo. E veja, olha o galardão de Noé. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, meu irmão, trabalhe, faça tudo, façamos tudo para que os nossos filhos, a nossa família sejam herdeiros do céu. Herdeiros do céu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que Deus nos prepare, que Deus nos santifique, porque nós estamos nos momentos últimos da história da igreja na terra. Jesus está voltando, precisamos estar prontos, para que quando a última trombeta tocar, nós possamos subir ao seu encontro. Glória a Deus, subir ao seu encontro. Esta é a maior felicidade para um ser humano. É a maior felicidade para um ser humano. É estar pronto para subir ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Todos nós. Veja, 469. Glória a Jesus. Pegue sua harpa. Cante. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, oh, meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, ó, meu nome Jesus Cristo passará a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Oh, glória a Jesus. Pois bem, irmãos, não esqueçamos que domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando a penúltima, veja, a penúltima lição. Penúltima. Veja,